A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vocês estão bem? Manhã de festa, são felizes? Graças a Deus, Deus é bom, né? O Deus que nos trouxe até aqui, que nos conduziu até aqui, graças a Deus, para a honra e glória do nome dEle. Estamos muito felizes hoje, é um culto especial e eu convido você a torná-lo ainda tão quanto ele é especial, lendo comigo a carta de Efésios no capítulo 4, carta escrita à igreja de Éfeso, no capítulo 4, nós vamos ler os versos 17 até 32 de Efésios 4, para celebrar esta festa, graças a Deus. Momento importante da parte do nosso Deus. Encontraram todos e todas? Diz assim a santa palavra de Deus, presta atenção assim. Assim eu lhes digo, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus. Senta no teu lugar, que nós recebemos essa semana, com alegria. Graças a Deus, para correr um pouco aqui. Né? Quem conhece a minha esposa sabe que todo mundo faz aniversário, ela fala o quê? E parabéns. Ela liga para todo mundo, parabéns. Mas chegou mais um culto do nosso aniversário, e particularmente eu gosto muito de aniversários, por vários motivos. Eu sou um cara que gosta. Eu acho que nós temos sempre que celebrar aniversários com muita gratidão, com muita alegria. A quem não goste, mas aniversário é uma oportunidade muito boa da gente ser grato, sabia? É uma oportunidade excelente, porque aniversário é um momento de reflexão. Envelhecer sempre causa uma certa apreensão, assim, né? Nós que já andamos um tempo, a gente fica apreensivo, mas ao mesmo tempo, é uma oportunidade, o tempo passou, da gente refletir sobre a vida. Refletir sobre o que foi, sobre o que era, mas principalmente sobre o que nós nos tornamos com o tempo que passou. A oportunidade é excelente. E o aniversário da nossa igreja hoje, nós estamos soprando 13 velhinhas. Eu fiquei pensando, é uma pré-adolescente, 13 aninhos, né? Uma pré-adolescente cheia de saúde, cheia de vigor, cheia de possibilidades de crescimento e amadurecimento, mas eu fui essa semana tentar ser desafiado pelo Espírito de Deus, fui ler a palavra de Deus para entender um pouco mais sobre igreja. E aí eu descobri algo que eu nunca me dei conta, não sei se você já se deu conta. Na Bíblia Sagrada não existe nenhuma igreja que tenha um nome definido, sabia disso? Por exemplo, Paulo escreveu muitas cartas a muitas igrejas, mas essas cartas que ele escrevia era
para a igreja que se reunia na cidade de Éfeso, por exemplo. A igreja que se reunia na cidade de Filipos. A igreja que se reunia na cidade de Corinto. Mas não tinha um nome. Em Apocalipse, o anjo escreve a igreja de Filadélfia, de Tiatira, de Pérgamo e assim vai. Eram os nomes das cidades que o povo se reunia. Mas não tinha um nome específico. Eram as cidades. Com o passar do tempo, essa igreja assumiu um monte de nomes. Igreja Católica Apostólica Romana é o nome. Igreja Protestante, Igreja Evangélica, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Anglicana, Igreja Luterana, Igreja Metodista, Assembleia de Deus, são nomes, né? E a igreja foi assumindo para si nomes. O que não faltam hoje são nomes de igrejas os mais variados e inusitados possíveis. Aliás, essa semana eu vi e lembrei que tem uma pesquisa que é feita nas juntas comerciais que registram as empresas, né? Principalmente no estado do Rio de Janeiro, e lá divulgam os nomes de igrejas. Você sabia que tem uma igreja que chama Igreja Evangélica de Abominação à Vida Torta? Eu anotei o telefone, alguém quer? Associação Evangélica Fiel até debaixo d'água. Igreja Restauradoras de Vidas Estragadas. Alguém vai querer essa, fala aí. Ministério Advertência de Jesus na terra da Igreja do Cavalo Branco do Apocalipse, com o pastor... E tem um nome, com o pastor missionário JFP, o sumo rei a serviço do rei Jesus. Assim a igreja se apresenta. Igreja Pentecostal, essa aqui ninguém quer ir. Igreja Pentecostal, Jesus vem, você fica. Como assim? Quem é nessa? Essa ninguém vai, né? Tem uma famosa que é a Igreja Pentecostal Cuspe de Cristo, porque vocês sabem que na Bíblia 2 vezes Jesus cuspiu, fez lodo e curou um cego de nascença. Tem uma igreja que se chama o Cuspe de Cristo. Essa congregação anti-blasfêmias, essa aqui todo mundo quer ir, chama Igreja de Cantalabaci. Mistério essa aqui ia ser legal. Só a última. Igreja do Amor Maior que a Outra Força. Essa aqui eu gostei. Igreja do Amor Maior que a Outra Força. Bom, nesses 2 milênios, eu acho que a gente ficou muito bom nesse negócio de dar nome, né? A gente ficou bom de nome, mas eu disse para vocês, na Bíblia Sagrada, nenhuma igreja tem nome. Nós só encontramos lá o nome genérico de eclesia, ou eclésia, que é a igreja. É a definição de igreja, essa palavra em grego, mas nome específico não tem. Só em um único momento o Espírito Santo de Deus decidiu nomear. E ele escolhe um nome espetacular para a igreja que ele tinha fundado. Ele escolheu um nome que eu acho extraordinário. Atos 9, tem uma passagem conhecidíssima de todos nós, que é o momento da conversão de Paulo. O momento que Paulo tem um encontro com o Senhor. Nos versos 1 e 2 de Atos 9, diz assim, eu vou ler. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrassem ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. É o nome. Veja que interessante, porque Saulo obstinadamente perseguia os do caminho, e no caminho de Damasco, ele teve um encontro que deu a ele o verdadeiro caminho de vida. Olha que lindo. Veja que lindo. O único nome que o Espírito Santo de Deus decidiu dar na palavra de Deus para nós foi os do caminho. É o único nome que tem lá. Os do caminho. Somos o povo do caminho. O que o Espírito Santo de Deus quer dizer com isso? Fico pensando, o que ele quer dizer? Que eu e você somos parte de um povo que caminha, porque não é parado, que se move, que anda, que muda, que prossegue, que não é estagnado. E mais, somos o povo que caminha sim, porque serve a um Deus que já nos ensinou que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E nós que queremos viver na verdade e de verdade também caminhamos como Ele caminhou. Nós também caminhamos nos mesmos passos que Ele caminhou. É isso que nós celebramos aqui hoje, eu quero que você tome posse disso. Somos o povo do caminho. E há 13 anos, nós percorremos uma caminhada neste lugar de mãos dadas com o Senhor. E durante esta caminhada nossa, muita coisa aconteceu, queridos.
Muitas pessoas se juntaram a nós nessa caminhada, né, Beth? Muitas pessoas. Nós fomos caminhando em direção ao nosso alvo. Lembra de quarta-feira aqui? Estava aqui quarta-feira. Nós fomos caminhando em direção à nossa meta. E aí, enquanto nós fomos caminhando, muitos se juntaram a nós, e glória a Deus. E, infelizmente, também muitos ficaram pelo caminho. Tantos outros, né? Ficaram pelo caminho. Outros tomaram alguns atalhos e saíram do caminho. Mas nós não. Nós prosseguimos, nós chegamos até aqui, porque nós somos o povo que caminha sempre em direção ao que o Senhor espera de nós. Nós somos o povo do caminho. Acho isso maravilhoso. Nós estamos caminhando e encontrando muitas pessoas que estavam à beira do caminho, que tinham parado a vida, que estavam tristes, sem saber o que fazer. Nós convidamos para caminhar conosco. Vamos conosco. Quem aceitou o convite viu que se caminhasse, tinha um Deus caminhando junto, e com isso a história podia ser outra, a história podia mudar, podia ser diferente. Fomos caminhando e encontramos muitos e muitas excluídas da vida, sem paz, outros feridos, tantas desiludidas, muitos assustados com o que se tornou a vida, tantos com tanto medo que paralisaram à beira do caminho e não conseguiam dar um passo porque estavam impedidos. E aí fomos o quê? Convidando todas e todos para caminhar conosco. Não foi assim? E nós fomos indo. Nós fomos caminhando e fomos encontrando tanta gente sem ter o que comer na sua mesa. Encontramos tanta gente sem uma coberta, sem um banheiro, sem dignidade, sem cama, sem casa. Praticamente todos sem carinho, sem abraço, sem sorriso, sem nenhum motivo para agradecer. E todos e todas essa comunidade encontrou e convidou. Caminhava, encontrou e convidou para caminhar conosco. Mas não só, porque partilhou o alimento, partilhou a cama, a casa, o dinheiro, repartiu abraços, carinhos, afetos, orações, louvores, palavras, sorrisos. E foi todo mundo que decidiu caminhar conosco, pôde se alegrar, encontrar motivo para sorrir e agradecer de novo. 13 anos. Por isso, hoje é aniversário desse povo, o povo do caminho. Hoje celebramos o aniversário do povo que não é estagnado, do povo que não é parado, nem aceita que a vida seja assim como ela é, injusta. A gente não aceita isso, não aceita que a vida não possa ser diferente. Pode sim, com Jesus tudo muda, meu irmão. Com Jesus tudo é diferente, em nome de Jesus, sim ou não? E por isso que nós hoje, é por isso que esse povo que caminha, sabe por que você caminha? Nós caminhamos porque nós temos que mudar. Esse nome é maravilhoso. A gente caminha para mudar. O povo que caminha, e caminha porque serve a um Deus que é como Ele. Não é parado. Deus não para. Deus nunca parou. Porque Deus também caminha junto com o seu povo. E eu acho isso aqui extraordinário. E assim você sabe, a maior bênção que é, por isso talvez esse nome que foi dado. Qual é a maior bênção de pertencer ao povo do caminho? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. A maior bênção de você pertencer ao povo que é o do caminho é que você caminhou, você decidiu caminhar, você não ficou parado, e em determinados momentos da sua vida, muito breves, você pode sim dar uma paradinha e olhar para trás, não para achar nada lá atrás, porque a gente não interessa o que já passou. Nós aprendemos quarta-feira aqui, né? O que passou, passou, não nos interessa. Mas nós olhamos para perceber, como nós já fizemos aqui hoje, que nesses 13 anos muita coisa mudou. Mudou ou não mudou? Muitas vidas foram transformadas, muitas coisas melhoraram demais, meus irmãos. E assim nós podemos meditar no que a vida era e no que ela passou a ser. Isso aqui é uma oportunidade, eu acho isso maravilhoso. O que era e o que nós viemos a ser. Aniversário é sensacional. É uma reflexão muito edificante. E como é o nosso aniversário, o Espírito Santo de Deus está nos levando a meditar na vida que nós tínhamos quando nós ainda não caminhávamos. Tirando o Léo, que não precisa, porque o Léo sempre caminhou. Aliás, eu dou glória a Deus, a Lulô dançando aqui, eu fiquei percebendo, tem pessoas que já nasceram caminhando. E é por isso que dança tão lindo assim. Brian, tem muitos aqui que já nasceram caminhando, graças a Deus. Mas aquilo que nós éramos, e principalmente no que ela se transformou depois que nós começamos a fazer parte do caminho, quando nós começamos a caminhar juntos, unidos, em direção ao nosso alvo. E foi para essa meditação que ele nos deu aqui um texto de Efésios 4 que nós lemos aqui hoje juntos. E eu quero que você entenda, o Senhor nos deu, eu recebi essa palavra na madrugada de quinta-feira, 3 horas da manhã, acordei 2 horas e a minha esposa falou, você fica me acordando, mas aí o Senhor me deixa dormir. E Ele me deu essa palavra na madrugada de quinta-feira.
E é uma carta muito edificante quando o assunto é igreja. E no capítulo 4 tem exatamente isso que eu estou dizendo para vocês, essa reflexão. O que era e o que nós viemos a ser. E eu quero trazer isso para a tua edificação. O velho homem, a velha mulher e o novo, e a nova. São comparativos aqui, são duas coisas. O texto inicia no verso 17, dizendo sobre a importância da gente meditar sobre a história. Quer dizer, porque ele nos alerta com insistência. E é com insistência porque é muito importante. Porque ele diz assim, assim eu lhes digo, e no Senhor eu insisto com vocês. Eu insisto, não vivam mais como gentios. Presta atenção aqui nessa insistência. A palavra no grego aqui dá uma ideia de uma insistência que o Espírito quer dizer que é uma coisa assim. Eu testifico, eu protesto, eu exorto, eu imploro. Não mais andem, porque agora as suas vidas não são mais o que eram, agora tem que ser diferente, então não andem mais como andam os gentios. Bom, quando o Espírito Santo de Deus nos alerta para o problema de não viver mais como os gentios, o que ele está falando? Ele está nos alertando sobre o problema de viver como nós vivíamos lá atrás, antes da nossa caminhada com o Senhor, antes de começar a caminhar com o Senhor. Porque gentil é quem ainda não é do caminho. Gentil é quem ainda não caminha com Ele. Vive, está tudo bem. Antigamente nós também não éramos do caminho. Eu não era. Eu não sei de você. E como é nosso aniversário, nós vamos meditar como era a vida antigamente, porque aqui está uma insistência do Senhor em nos alertar a não viver mais no padrão que vivíamos antes de começar a caminhar com Ele. Percebe aqui a exortação? E aí a pergunta assim, bom, como que era? Como era? Agora é exame de consciência, agora é... Verso 17, vivíamos na futilidade dos nossos pensamentos. Outras versões, na vaidade dos nossos próprios pensamentos. E eu chamo tua atenção isso, eu quero, é só um exame de consciência aqui, não é para você pensar um pouco e é para produzir gratidão. E vamos fazer aqui esse exercício de memória. A palavra de Deus está nos dizendo que antes de sermos do caminho, os nossos pensamentos eram fúteis. Por quê? Porque o mundo nos ensinava a pensar com uma certa altivez, com um peito de pombo, assim, né? Com uma certa empáfia, assim que a gente aprendia, a nos exaltar muito. A gente achava que a gente era o tal, que a gente ia ser os melhores de todo mundo, e por isso antes você não caminhava, aliás, você corria. Para quê? Lembrei também, o Tênis conhece essa. Nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiríssimo lugar. Essa é a esperança, esse é o caminho. Que caminho? O caminho da vaidade, o caminho da soberba, de quem acha que tem que correr e chegar na frente de ser o melhor do que os outros. É isso que o mundo ensina, é isso que exigem de nós. A futilidade, a vaidade de quem luta para ser o superior. Nós já hoje... Aliás, já ouvimos isso aqui hoje, né? De ser superior, a pastora Lenira na peça aqui já disse isso hoje, de ser, né? E segundo a revelação, isso é vaidade, isso é futilidade. Antes de pertencer ao caminho, nós achávamos que conhecíamos Deus, eu achava. Mas eu não conhecia nem o mundo, eu não conhecia nem a mim de verdade, eu não sabia quem eu era, nem do que eu era capaz, como é que eu conhecia Deus? Era muita ciência e pouca sabedoria, era muita informação e pouca reflexão. Era assim. Essa era a vida. Como era antes, segundo a palavra de Deus, verso 18a, tínhamos o entendimento obscurecido. Obscurecidos no entendimento. Veja, antes de pertencer ao caminho, a gente se achava iluminado. A gente sabia, entendia de tudo. Eu não sei se você era assim, eu era. A gente, meu Deus do céu, sabia do que só vendo. Mas no fundo, o nosso entendimento, a nossa compreensão estava nas trevas. Romanos 1:22, Paulo diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, ele diz, o Deus dessa era, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cegou o entendimento, a gente vive como cego. E se a gente refletir bem, mas a gente tem que admitir, era assim, era ou não era? Era só eu? A gente era estranho, não era? Como era antes, 18b, éramos alheios e separados da vida de Deus. Na verdade, era o que a gente chama de uma vida à beira do caminho.
Pensa aí, você não esqueceu não. Uma vida à beira do caminho. Por quê? Deus é um Deus que caminha. E se nós não caminhamos com Ele, a vida vai parando. E nós vamos ficando completamente sem sentido. Éramos separados do Deus vivo. E a gente adorava outros deuses. Era ou não era? Adorava outros deuses, tristes, sem razão para viver. A maioria adorava a si mesmo. Ou como diz a Bíblia, adorava o seu estômago, pensando só nos seus próprios interesses e nem aí para mais ninguém. As mentes eram vazias, os entendimentos obscurecidos, assim que era. Mas o texto continua como era antes, verso 18, ser separados de Deus, porque vivíamos na nossa ignorância dele. E aqui, a pior delas, a ignorância sobre Deus da vida. A gente não sabia nada dele. Não caminhávamos com Ele, lógico que ignorávamos completamente que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A gente não sabia, como é que a gente sabia se a gente não andava com Ele? E assim a nossa completa ignorância nos paralisava, porque vivíamos, a verdade e a vida são irmãs gêmeas. E se não tem verdade, não tem libertação, não tem vida. E para viver nós precisamos caminhar na verdade que se chama Jesus Cristo, senão não tem vida. Está parado na beira do caminho esperando a vida me levar. Só que não leva, afunda, atola, afoga. Como era antes, versículo 18b, com o coração duro. A palavra aqui que o Espírito Santo de Deus usa para dura é poros, que significa uma pedra muito dura. Assim que era. A ciência, a medicina, começou a usar essa palavra para identificar um calo duro. Sabe o calo quando é duro? Pois é. O que ele está querendo dizer aqui é que antes de pertencermos ao caminho, o coração era duro como uma pedra, petrificado, calejado, insensível. E aqui o coração na Bíblia é aquilo que significa o centro dos sentimentos e dos pensamentos. Isso é coração na Bíblia. Veja, o coração é insensível, duro, cauterizado. E por isso nesse coração não tinha lugar para comunhão. Tinha? Não tinha lugar para altruísmo, para afeto, para a dor dos outros, para os abraços, para o amor. Muito menos lugar para o Deus que é amor. Não tinha. Não tinha espaço. Como era antes, verso 19a, havendo se tornado insensíveis, entregaram-se a uma devassidão. Veja, tínhamos perdido a sensibilidade, por isso nada nos impedia de querer realizar os nossos desejos. E sem sensibilidade. Por quê? Sejam, aliás, eles quais eram, né? Não importa. A palavra em grego aqui, azeugeia, significa disponibilidade para qualquer prazer. A gente está disponível para o que for. Antes de pertencermos ao caminho, não tinha medida. O mais importante era o quê? Satisfazer os nossos próprios prazeres, sejam eles quais forem. Pouco importa se a nossa satisfação prejudicasse os outros, se magoasse alguém, não estou nem aí. Essa é a ideia. Não estou nem aí. Tínhamos perdido a sensibilidade. E pior, o domínio próprio, porque aí quem tentasse dizer para nós, você está errado, não é assim? Ah, tá, cuida da sua vida, porque da minha cuido eu, não é assim? Como era antes, verso 19b, entregávamos com avidez, de forma desenfreada, a satisfação dos nossos próprios interesses, ainda que fossem os piores possíveis. A gente vai ficando vermelho, né? Mas está escrito, desculpa. Antes de pertencermos ao caminho, queríamos possuir de forma ávida tudo que os nossos olhos desejassem, ainda que o meu objeto dos nossos desejos fossem dos outros. Dos outros. Invejávamos o que os outros tinham. Isso era. Queríamos ter o que não tínhamos o direito de ter, porque não era nosso. Cobiça é o nome disso. Cobiça feroz. Já ouvimos aqui algo parecido. O espírito que faz do ser humano cobiçar e se aproveitar do seu próximo, defraudar o outro, ser esperto para se dar bem sobre os outros, ambição desenfreada, isso que o texto diz que éramos. E é impressionante esse relato que está deixando você com essa cara de assustado, mas em 2 versículos acabou com a gente. Com o que nós éramos. É um negócio impressionante, mas na verdade, se você for muito sincero, nós vamos ter que admitir, era assim mesmo, era ou não era? Era quanto? Antes de começar a caminhar com Ele, era. E eu quero que você também possa da bênção que você recebeu. Uns mais, outros menos, mas era. Aliás, era não. Se você for sincero, vai ver que continua sendo o retrato de muita gente que não aceita ser do caminho. Basta você ver esse quadro ruim. Ouve o jornal, os comentários, as redes sociais, o noticiário, você vai ver que tudo continua. Basta não pertencer ao caminho. Mas como eu disse para vocês, esse texto é uma rica oportunidade de reflexão para o nosso aniversário, porque revela o que era, mas o que viemos a nos tornar. Glória a Deus por isso. E o texto é feito de paralelo. Se tem o que era, tem o que nós nos tornamos. E graças a Deus por isso. Se tem o negativo, tem o positivo, né? Glória a Deus.
Então é importante celebrar o aniversário porque ele é uma oportunidade de gratidão. E assim o texto nos apresenta a dádiva que nós recebemos depois que nós começamos a caminhar. E o lindo aqui é que depois que nós começamos a caminhar, o texto de cara começa a dizer que nós aprendemos com o nosso Senhor. Diante desse quadro que revela o que era, o texto nos lembra, verso 20, que não foi nada disso que o Senhor esperava de nós. E por isso o que ele fez? Ele veio, ele nos alcançou e ele começou a caminhar conosco e nos ensinou o que nós deveríamos ser, sim ou não? Parece que eu essa semana tracei um quadro da minha história. No momento em que eu não era o que ele esperava, ele veio, ele me alcançou, ele fez o quê? Vamos aqui, eu vou caminhar contigo agora, eu quero dizer para você o que eu espero de você. Ele veio para dizer, presta atenção, que maravilhoso. Não foi isso que o Senhor esperava de nós. Ele veio e começou a nos ensinar. E eu quero dar graças a Deus nessa festa hoje, nesse dia, porque quem decidiu caminhar pode entender que tudo nessa vida pode ser melhor e diferente, sim ou não? E graças a Deus, é motivo de gratidão, né, Beto? Sim ou não? Verso 20, não foi nada disso que vocês aprenderam de Cristo. Verso 21, se é que de fato ouviram falar dele, nele vocês foram instruídos, segundo é a verdade, que é Jesus Cristo, ele é a verdade. Nós somos alcançados e instruídos nele. Em outras palavras, vocês que são do caminho, vocês já ouviram dele e foram instruídos por ele, que com vocês, ele sempre caminhou com vocês, então ele instruiu, e eles instruíram vocês na verdade, não é nada do que vocês eram, mas é na verdade. E você sabe o que é interessante demais aqui? Não é que você aprendeu sobre ele. É pouco. Você não aprendeu sobre ele, você aprendeu dele, porque ele pessoalmente caminhava contigo e te instruía. Então você não aprendeu sobre, você aprendeu da boca dele. E eu acho isso aqui maravilhoso em nome de Jesus. Aprender sobre ele, todo mundo pode, qualquer um pode. Até na escola você pode aprender sobre ele. Mas aprender não sobre, mas dele, só o povo que caminha com ele o tempo todo aprende da boca dele. Isso aqui é um privilégio. E eu gostaria que você pudesse se alegrar muito. Eu gostaria que você pudesse celebrar hoje com alegria, porque você já foi alcançado, meu irmão. E sobre a tua vida, minha irmã, já tem um chamado para caminhar. Mas não é um chamado para caminhar sozinho. Não é um chamado para caminhar nos seus próprios caminhos. Mas é um chamado para caminhar o caminho chamado Jesus Cristo. E é por isso que, graças a Deus, aquilo que era já não é mais. Houve mudança em nossa vida, sim ou não? E assim nós que caminhamos, deixamos para trás o que nós éramos e nós tornamos uma coisa completamente diferente. Eu acho isso maravilhoso demais. A vida é outra, glória a Deus. E por isso, nós depois que começamos a caminhar com Ele e ouvimos dEle, nós somos instruídos por Ele no que nós viemos a ser. O que é que nós nos tornamos, então? É aqui que o texto vai nos dar agora. Se vivemos na futilidade e vaidade dos nossos próprios pensamentos, se nós achávamos que nós conhecíamos a Deus, mas não conhecíamos nem a nós mesmos, se nós achávamos que nós éramos o cara, e era muita ciência e pouca sabedoria, verso 22, aí tem uma transformação. Diz assim, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Houve uma transformação aqui, observe o negativo e o positivo, né? Confessa para mim se nós não temos muito o que comemorar hoje. Presta atenção aqui. A vaidade e a futilidade de pensamentos enganosos caíram por terra e agora nós somos instruídos a deixar o velho para trás, os desejos enganosos não mais conduzem a nossa vida e nós somos ouvindo a voz de Jesus enquanto nós caminhávamos e Ele foi renovando o nosso entendimento, não só na nossa razão, mas no nosso espírito. Ele foi renovando, Ele foi te ensinando, Ele foi te instruindo. Presta atenção que maravilhoso que é isso. Eu quero que você celebre as bênçãos de pertencer a esse povo do caminho. Você já teve a oportunidade de caminhar. Eu tenho certeza disso. Você já foi alcançada, você já foi chamada e você tem caminhado. E você recebeu uma palavra de ensinamento. Isso é muito importante. Uma palavra de instrução. E por isso, aos poucos, você foi aprendendo e pôde ir abandonando a velha natureza. Aquela velha forma de viver, aquelas coisas, aquelas velhas manias, aquele velho e surrado jeito de viver que te paralisava, a velha vida rasgada, aquela velha vida de querer somente o que te interessava, e você foi renovado em seu entendimento, a sua maneira de pensar mudou. Mudou ou não mudou? Se não mudou, leva aí para o teu travesseiro, mas mudou. A gente pensa de outro jeito.
E é maravilhoso. Ele veio pessoalmente e nos instrui, por isso é fundamental na caminhada que a palavra de instrução seja dele e não de canto nenhum. Eu não sei se eu devo, mas eu lembrei uma história agora que diz que uma igreja fazia, vou contar. Vocês estão muito sérios. A igreja fazia 25 anos de aniversário. E o pastor todo empolgado queria comemorar. E ele foi em casa começar a procurar documentos e fotos antigas para levar para a igreja para comemorar o aniversário. E procurou, fuçou e nada. Aí ele pegou uma cadeira, subiu no guarda-roupa e encontrou uma mala pequena, uma mala. E, pegou a mala e abriu. Dentro da mala tinha 3 batatinhas e R$5.000. E ele, encafifado, foi na esposa e falou: amor, achei essa mala aqui lá em cima do nosso guarda-roupa com R$5.000 e 3 batatinhas. Que mandinga é essa? E aí a mulher falou, toda sem jeito: sabe o que é, amor? Nesses anos todos eu fiz um pacto com Deus. E toda vez que você pregasse um sermão muito ruim, eu ia guardar uma batatinha nessa mala para o Senhor nos ajudar. E aí o pastor falou: então tá bom, né? Porque se em 25 anos, 3 batatinhas, eu estou bom no lugar. Mais de 8 anos, cada sermão ruim, né? Mas aí a esposa disse: então, querido, a verdade é que toda vez que essa mala enchia de batatinha, eu vendia, e por isso R$5.000 aí dentro. Ai, meu Deus, moral da história, acho que eu tenho que subir no guarda-roupa ali, né, mano? Mas brincadeiras à parte, quem nos instrui? A palavra que serve na tua caminhada é de quem? Enquanto você caminha, tem voz te chamando, mas existe uma palavra falando com você para te instruir, e essa palavra tem que ser dele, porque senão a nossa vida não anda. Presta atenção aqui. O que é que nós viemos a ser depois? Novos, nós viemos a ser diferentes, nós mudamos, e agora as pessoas podem ver outra coisa quando olham para nós. Elas veem outra coisa por quê? Porque nós nos revestimos de uma nova natureza, é uma nova forma de pensar e de agir. Nós nos revestimos de Cristo. Verso 24. E a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade que é Cristo. É uma nova coisa que está em nós. É uma nova coisa que faz parte. Enquanto caminhávamos, íamos sendo transformados, os nossos valores iam se tornando outro, e com isso a nossa natureza, aquilo que nós somos, aquilo que nós vai se transformando, e agora diferente do que era. Nós temos compromisso com a justiça e a retidão procedentes da verdade. Quem é a verdade que caminha conosco? Não é a minha justiça, é a dele, em nome de Jesus, amém? Entende a transformação? Então, queridos e queridas do Senhor, presta atenção, nós somos o povo do caminho. Eu quero lembrar isso hoje para você, para a tua alegria. E sobre nós, outra coisa foi constituída. E assim o que era já não existe mais. Por quê? Porque nós viemos a ser um povo comprometido com a justiça e a verdade que nós aprendemos em Cristo Jesus. O verso 25 diz: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros do mesmo corpo, em que ele é a cabeça. É interessante demais aqui. Observe os paralelos, porque não basta simplesmente nos abster da mentira. É preciso abrir a boca e contar a verdade. Tem que ir além. Eu não minto, pastor, mas você fala a verdade? São coisas diferentes. Não basta parar de mentir, tem que abrir a boca e contar que Cristo é a verdade. Você é um homem ou mulher de Deus. Zacarias 8,16 já tinha alertado, diz: eis os que vocês têm que fazer. Falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais. Falem a verdade. Esse é o povo do caminho. Um povo que caminhou e mudou porque aprendeu com Jesus Cristo a ser diferente e ter compromisso com a justiça e a verdade. E por isso só fala a verdade com o seu próximo. Por quê? Porque nós somos membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Tem outras traduções, outras versões que dizem que também nós somos membros uns dos outros. Eu sou corpo, você é corpo, eu sou membro de você, eu sou braço teu, eu sou perna tua, eu sou teu olho, nós somos membros uns dos outros. Romanos 12,5 diz: assim também, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado aos outros. Percebe aqui que maravilhoso que é isso? Isso é sublime demais. Esse é o povo do caminho, um povo que se tornou alguém comprometido com a justiça e a verdade, para edificar a vida uns dos outros, em nome de Jesus. O que nós viemos a ser? Alguém que tem controle sobre si mesmo. E por isso dá um cala-boca no diabo. Veja o verso 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Verso 27, e assim, não deem lugar ao diabo. A ira é algo que fazia parte das nossas vidas, mas depois, quando começamos a caminhar, continua fazendo parte. Ira é instinto.
Ou tem alguém aqui que não fica irado de vez em quando e quer arrancar a cabeça daquele lá? Faz parte. O que mudou? Se em um determinado momento da caminhada a gente tropeça, a gente chuta uma pedra, o que vem é normal? A ira vem, sim ou não? A gente fica irritado, a gente fica irado. O que não é normal é se deixar dominar por ela. Aqui que mudou. O povo do caminho é diferente, porque não se ira. Ira sim. E como se ira? Mas não se é dominado pela ira. Essa é a diferença. Presta atenção. Antigamente a ira vinha e ela fazia o quê? Tomava conta de tudo, sim ou não? E ela espalhava. E quando a ira vinha, o diabo começava. É isso mesmo. Olha o que ela fez com você. Está vendo aquele maldito? Vai lá, tira satisfação. O diabo vinha e enchia a nossa cabeça. E o resultado é que a ira só aumentava. Produzia divisão, produzia morte, destruição. Quem ganha com tudo isso? O diabo. Percebe quando a ira toma conta? Quem é que ganha? Agora presta atenção, antes é assim que era, mas depois que nós começamos a caminhar com ele, a ira continua vindo, mas o diabo tonto não consegue nada com as nossas vidas. Por quê? Porque nós temos domínio próprio, nós temos o Espírito Santo de Deus caminhando conosco e nos dando controle sobre as nossas emoções, e o sol não se põe, o dia não acaba, que eu não jogue por terra essa raiva que eu estou passando hoje. Isso vai cair em nome de Jesus, porque o Senhor é comigo. Aqui está a diferença, meu irmão. Isso, aqui que é o problema. Em mim, há os mesmos sentimentos que haviam em Cristo Jesus. Nós aprendemos dele e que nós também erramos, e por isso nós perdoamos, ao invés de ficar irado, ao invés de levar essa ira para o dia seguinte. Por isso Tiago 1,19 nos lembrou que depois que nós começamos a caminhar, nós nos tornamos alguém prontos para ouvir e tardios para nos irar. A gente não se ira, a gente ouve e a gente percebe. Aqui está o povo do caminho. E nos lembrou que depois que nós começamos a caminhar assim, e glória a Deus por isso, isso é o que nós viemos a ser para a glória do nome do Senhor. Esse é o povo de Deus, esse é o povo que celebra aniversário hoje. E graças a Deus, tem uma lista enorme aqui, eu não vou me alongar, não cabe numa pregação, mas eu acho que o irmão do Rio de Janeiro tinha razão. A igreja do amor é muito maior que a outra força. Eu acho que é mesmo, né? Graças a Deus por isso. E assim o que nós viemos a ser é muito maior do que o que nós éramos. Glória a Deus. Toma posse disso. Fique feliz por isso, não é muito maior. Hoje nós sabemos que nós não vivemos para enganar ninguém, mas nós trabalhamos e o nosso trabalho é muito útil porque através do nosso trabalho nós temos o que repartir com quem está passando necessidade. Olha que maravilhoso isso. Antes, nosso dinheiro só servia para quê? Para o nosso deleite, a nossa regalia, para a nossa farra, só para nós. Mas hoje não. E isso produzia em nós o quê? Um buraco desgramado, né? A gente sentia um vazio infinito, porque trabalhava, né? Cadê o Japinha? Ele aqui hoje na peça, trabalhava, ganhar dinheiro, isso não enchia, não resolvia. Mas hoje não, o dinheiro tem muito mais sentido, porque ele nos ajuda a ajudar os outros. Não é maravilhoso isso? E mais, porque antes da nossa boca só saíam palavras afrontosas, da minha saía. Só palavras que machucavam, palavras torpes, a Bíblia diz. Mas o verso 29 diz que depois que começamos a caminhar e ser instruídos por Ele, da nossa boca só sai o que edifica, graças a Deus por isso. Só sai o que edifica, e todos que ouvem as nossas palavras são agraciados. Da nossa boca hoje só sai Jesus Cristo. Graças a Deus por isso, em nome de Jesus. Amém? Se antes era triste, hoje nós somos felizes. Você sabe por que nós somos? Porque a nossa vida consegue alegrar o Espírito Santo de Deus. E por isso o verso 30 diz que não entristecemos o Espírito Santo. Então hoje nós somos felizes, sabe por quê? Nós não entristecemos não. A nossa vida, o que nós viemos a ser, alegra o Espírito de Deus. Se antes o que não faltava eram motivos para nos encher de rancor, de amargura, e vivíamos à beira do caminho sem saída, hoje nos livramos da amargura, diz o texto. Nos livramos da indignação, da ira, do descontrole, da gritaria, da calúnia, da maldade. Por quê? Hoje nós somos o povo do caminho, em nome de Jesus. Tem quem caminha hoje aqui ou não? Tem alguém paradão aí ou não? Não tem ninguém paradão. Nós caminhamos, queridos. Nós somos o povo do caminho. E o nosso caminho se chama Jesus Cristo. Percebe isso? É maravilhoso demais. E esse povo é bondoso, é compassivo uns para com os outros. A gente se perdoa mutuamente as falhas, porque quem falha, todos nós falhamos. E nós perdoamos por quê? Porque Ele nos perdoou em Cristo Jesus. Enquanto caminhávamos nesses últimos 13 anos, Ele foi nos ensinando como Ele fez. E nos dizendo, faça assim também, porque eu ensinei, em nome de Jesus. Amém? Por isso, parabéns para você. Parabéns. Feliz aniversário para você que decidiu começar a trilhar o caminho junto com Jesus Cristo. Isso é uma bênção sem medida. E você se tornou uma nova criatura. E nesses 13 anos você conseguiu ter um relacionamento estreito com Ele, sabe?
às vezes dá uma assim, aí ele fala, vem cá, onde você vai? Você volta, sabe? 13 anos de um relacionamento muito estreito. Você não apenas aprendeu sobre ele, você caminhou com ele, possível você aprendeu dele. Palavras maravilhosas que você recebeu da boca dele. Esse é o caminho da tua vida, da tua vitória. Por isso hoje você é um ser humano diferente. Porque se não fosse ele falando, não é pastor aqui que fala, não. Quem tem que falar é ele, é a palavra de Deus que tem que falar com você, em nome de Jesus. Então, parabéns para você que tem Cristo como a substância dos seus dias, que tem Cristo como o ambiente da sua vida, por onde você caminha. Parabéns, porque nessa manhã nós podemos dar uma pausa na nossa caminhada e olhar para o que era e entender o que nós viemos a ser, em nome de Jesus, amém? Essa é a bênção. Então a minha oração nessa manhã é que você possa celebrar com a certeza de que muitos anos virão. A Natália está querendo me matar, falou 20, né? Mas não é 20 não, Natália, eu não vou morrer, mas não tão cedo. Muitos anos virão, e nesses anos nós queremos viver, sabe como? Caminhando. Melhorou? Melhorou? Mas não para. Nós vamos continuar caminhando. Você crê nisso? Nós vamos continuar caminhando, não sozinhos, não tomando atalhos, não, os atalhos dos nossos desejos, não. Nós vamos caminhar pelo caminho chamado Jesus Cristo, amém? Porque essa é a solução. O que Ele continua a ser o nosso caminho, a nossa verdade e a vida que todos nós procuramos e precisamos, porque é nesse caminho que está. E eu não sei se você recebe, quer e busca, e se você está feliz, e se você se lembrou do que você era e do que você se tornou. E se sim, aplauda Ele, porque Ele é bom. Glória a Deus. Fica de pé.